A nossa saudação inicial aos nossos amados pastores titulares da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, respectivamente Pastor Luiz e Sandra Pedroso. Também queremos dar uma saudação aos pastores Roberto Monteiro de Castro e Gilson Bétega, que conosco cooperam no ministério da mesma. Queridos irmãos e irmãs, quer sejam membros desta igreja e principalmente os nossos respeitáveis telespectadores, hoje vamos estudar uma importante lição. Ela tem como autor o ilustre e culto pastor Aparecido Malho e tem como título Jesus Cristo, o Cordeiro Vencedor. Conquistas. O texto áureo diz o seguinte: Então um dos anciãos me disse: Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Este versículo está no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. O texto bíblico inspirativo, que serve como base da nossa lição, encontra-se em Apocalipse, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Fecho aspas. Como introdução, o autor descreve que João, após mencionar as cartas encaminhadas às 7 igrejas da Ásia, foi conduzido em espírito ao ambiente celeste e passa a descrevê-lo. Viu o trono divino e o que estava sentado nele, que tinha aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica. Esta expressão está registrada no capítulo 4, versículos 2 e 3. Em todo o livro de Apocalipse, ele não descreve nenhuma aparência humana sobre Deus, exceto quando fala que ele tinha em sua mão direita um livro e o entrega ao Cordeiro.
Isso está registrado no capítulo 5, versículos de 1 a 7. Ao redor do trono estão 24 anciãos, também assentados em tronos e com coroas na cabeça. Versículo 4 e 4. Capítulo 4, versículo 4. Mais próximo do trono são mencionados 4 seres viventes, mais especificamente no capítulo 4, versículo 6. Quanto aos 24 anciãos, os comentaristas divergem. Uns dizem que são seres celestiais, como os anjos. Outros dizem que são representantes da igreja. As traduções modernas citam o cântico deles, não se incluindo entre os remidos. Vejamos o comentário mais à frente. Os anciãos cantavam louvores e tocavam harpas, e isto nos remete ao primeiro livro de Crônicas, capítulo 24 e 25, onde se mencionam os 24 turnos de sacerdotes e os 24 cantores que tocavam instrumentos no templo. Funções estas que correspondem aos 24 anciãos do Apocalipse. Mais próximo do trono estavam os 4 seres viventes. Ezequiel também teve visões de seres viventes junto ao trono divino. Basta ler lá no livro de Ezequiel, capítulo 10, versículos 9 a 22. Um com face de querubim, outro de humano, outro de leão, e o último, aparência de águia. Os de Apocalipse, capítulo 4, versos 6 a 7, tinham aparência de leão, outro de boi, outro de homem, e o último de águia, semelhante a Ezequiel. Os comentaristas dizem que isto representa Jesus e os evangelhos, mostrando a redenção. Leão igual a rei, o boi igual o servo sofredor, homem igual o filho do homem, e águia o vencedor, como representações dos seres viventes em Apocalipse. Na visão de João, mais uma coisa a se destacar é o mar de vidro. Também, abro aspas, também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, fecho aspas, para me referir ao capítulo 4, versículo 6. Não fica claro se está entre o trono e os seres viventes e os 24 anciãos ou depois desses, mas está mostrando que o mar de vidro fazia uma separação no ambiente. Antes de chegar ao trono, coisa parecida encontramos quando Moisés levou os anciãos de Israel na subida do monte para a presença de Deus, Êxodo capítulo 24, versículos 9 a 10. Confira também Ezequiel capítulo 1, versículo 22. E vai encontrar estas referências confirmando o que acabei de falar. Também no templo de Salomão foi feito um mar de bronze e colocado do lado de fora, antes da entrada do santuário. Isso você pode encontrar na referência do livro do 1 Reis, capítulo 7, versículos 23 a 26. Vamos ao ponto número 1, que trata sobre o livro selado com 7 selos. Trecho que está registrado no capítulo 5, versos 1 a 4. Os livros antigos, em geral, eram rolos de folhas de papiro de cerca de 25 centímetros, coladas uma à outra, formando uma tira comprida que eram enroladas, onde a escrita era feita em colunas, geralmente na parte interna. Houve época em que começaram a fazer esses rolos de peles com
de peles de animal que se chamou pergaminho. O testamento em que eram escritas as heranças eram feitos nesses tipos de rolos, também mais tarde conhecido como livros, e selados. O rolo só podia ser aberto por uma ou mais testemunhas, desatando o selo ou os selos após a morte do testador. Aí é que a situação perante o trono de Deus estava dramática, na narrativa do Apocalipse, ao ponto de João chorar. Não havia ninguém no céu, na terra e debaixo da terra que fosse digno de tirar os selos e abrir o livro onde estava o testador morto e a testemunha para que pudesse abrir o livro. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve a morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Acho que não. Hebreus capítulo 9, versículos 16 e 17. Assim se expressou o escritor aos Hebreus ao falar da morte de Cristo. Vamos a uma aplicação. Como explicar o fato de que somos herdeiros de Cristo? Vamos ao ponto número 2, o Cordeiro Vitorioso, capítulo 5, versículos 5 a 8. João chorava, porque certamente ele sabia que estava em jogo todo o plano de Deus para a redenção e o seu reino, principalmente a herança dos salvos. Pois a este tempo todos os escritos apostólicos, exceto o próprio Apocalipse, já estavam circulando, inclusive os de João. Esses escritos abundavam sobre a obra de Cristo na cruz, como a reconciliação. Procure lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 16 e 18, e você vai encontrar mais informações a respeito desse texto. Como motivo de glória, há um destaque na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Então, se os selos do rolo, que era o livro, não fossem rompidos e o livro aberto, tudo estaria perdido e o plano de Deus anulado. Lógico que isto jamais aconteceria. Notamos que o cordeiro havia sido morto. Capítulo 5, versículo 6. Não aparece fisicamente o que está assentado sobre o trono, mas, abro aspas, era de aspecto semelhante a jaspe e sardônico, fecho aspas. Capítulo 4, versículo 3. O cordeiro aparece em pé, no meio do trono. E está isto no capítulo 5, versículo 6. Aparece no centro do trono. Capítulo 7, versículo 17. O trono é de Deus e do Cordeiro. Registrado isso no capítulo 22, versículos 1 e 3. Cristo promete ao vencedor, abro aspas, de assentar-se comigo em meu trono, assim como venci e sentei-me com meu Pai em seu trono, fecho aspas. Capítulo 3, versículo 21. Vale a pena ler e conferir para ampliar o seu conhecimento e a sua certeza de que você está no caminho certo. Em vários textos do livro de Apocalipse, quando aquele que está assentado no trono é adorado ou glorificado, Jesus recebe as mesmas honras. Veja este fato no capítulo 5, versículos 6 e 13. O trono é de Deus e do Cordeiro, versículos 7 e 9, e depois 14, 10 e 22 e 1. Na Nova Jerusalém está o trono de Deus e do Cordeiro, capítulo 22, versículo 3.
onde eles são o santuário. Capítulo 21, versículo 22. A iluminação da Nova Jerusalém é Deus, e o Cordeiro é a sua candeia. Veja lá no capítulo 21 e versículo 23. Notemos, portanto, que toda glória atribuída a Deus é também atribuída ao Cordeiro, mostrando que Cristo é também divino. Aí está o grande argumento para a doutrina da Trindade. Aplicação. Se Cristo não houvesse morrido na cruz, haveria esperança de salvação? Por quê? Ponto número 3, o louvor da vitória. Para João, tudo isto estaria perdido se não houvesse alguém com poder que pudesse abrir o livro. Observem bem agora. Então um dos 24 anciãos disse a João, abro aspas, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos, fecho aspas. Isso está referido no capítulo 5, versículo 5. Já em Gênesis, a profecia da tribo de Judá como leão que manterá o cetro governamental. Em Gênesis também, capítulo 49, versículos 9 e 10. Todavia, quando João olha, não vê um leão, mas um cordeiro, que parecia ter estado morto. E esse cordeiro estava de pé. Fecho aspas. Para se tornar vencedor, o Messias tinha que se tornar o cordeiro do sacrifício, de acordo com a profecia de Isaías, no capítulo 53, versículo 7. Ao tomar o livro da mão direita do que estava no trono, os 4 seres viventes e os 24 anciãos louvaram, acompanhados com harpas, e cantaram, abro aspas, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, fecho aspas. Todas as traduções modernas trazem um texto em que os 24 anciãos não se incluem entre os comprados para Deus. Tu compraste para Deus. Há que notar aqui, o livro não apenas revelava a garantia da salvação e reinado com Cristo, mas também das pragas e destruições finais de castigo aos ímpios que aparecem a seguir no texto de Apocalipse e o julgamento final. Como aplicação para as nossas vidas, considerando o que dissemos acima sobre os 24 anciãos, os que cantam o louvor, são apenas seres celestiais, ou também estão os salvos? Quem são os milhões de milhões registrados lá no capítulo 5, versículo 11? Conclusão. Nossa lição nos ensina que somos vencedores, porque Jesus foi vencedor. No capítulo 12, versículo 11, fala da luta e vitória contra o mal, sustentando o testemunho de sua palavra para estar na glória com Cristo, mesmo a custo do martírio. Considerando a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 25, e também Efésios, capítulo 6, versículo 12, e ainda Hebreus, capítulo 12, versículo 4, como devemos considerar as pregações de autoajuda, que falam de vitória, mas só ficam nas vitórias de coisas desta vida, que mostram mais um triunfalismo terreno?
Como explicar? O Espírito Santo tem a resposta. Mas a nossa igreja também tem a resposta. Basta você comunicar-se conosco. E nós teremos o prazer em lhe responder, ou tê-lo conosco, para uma conversa mais a miúde, para explicar estas nuances que nós julgamos encontrar na palavra de Deus. Que Deus abençoe.